Bem, na cultura iógica, os primeiros 8 anos, ou, na verdade, 8 anos e meio, são considerados como infância. Portanto, esses não são contados, embora o Balavasta vá até os 12 anos, são os 8 anos e meio em que você é realmente uma criança. Você sabe disso por experiência própria? Depois que você completa 8 anos e meio, somente seus pais pensavam que você era uma criança, mas você era secretamente muitas coisas. Sim, os adultos pensam que você é uma criança, mas você sabe que não é. Porque sua infância, de muitas maneiras, termina aos 8 anos e meio. Portanto, se você pegar 2 ciclos solares, que são 24 anos, ou um pouco menos do que isso, e adicionar 8 anos e meio a eles, isso será 32 anos e 3/4, ou algo assim. Uns 32 anos e 7 meses, aproximadamente. Nós podemos fazer cálculos exatos, mas são quase 33 anos. Portanto, quando esses 2 ciclos terminam, mais o Balavasta, saindo disso, quando ele termina, é uma possibilidade. Esse é o momento em que sua vida poderia tomar um nível diferente de propulsão. Se você se preparou bem, seja com educação, ou alguma habilidade, ou yoga, ou dimensões internas de sua vida, se você se preparou para qualquer uma dessas coisas, esse é o momento em que pode decolar, ou é o momento em que pode começar a cair. Você sabe, nas sociedades ocidentais, eles falam sobre a crise da meia-idade, que geralmente começa por volta dos 33 e 34 anos de idade. De repente, as pessoas não sabem o que fazer consigo mesmas, a vida fica sem sentido, ou aqueles que são bem-sucedidos encontram força e, de repente, explodem em diferentes níveis de sucesso ou bem-estar. Tudo isso pode acontecer, pois dentro do sistema, ele completou um determinado ciclo. Ele pode decolar ou pode cair. Portanto, sadhana, para antes dos 33 anos de idade, é de um tipo, que é de natureza mais preparatória para que, quando esse momento chegar, eles sejam capazes de fazer disso um momento positivo em suas vidas. Porque o quão positivo ele se torna na idade de 32 a 33 anos determinará, em grande parte, a trajetória da vida de uma pessoa e terá um impacto em toda a vida. Toda a sua vida será, em grande parte, a trajetória do que será decidido a partir daquilo. Se a vida, de fato, não decolar nesse nível, talvez você possa se sair bem, mas nunca vai voar. Você sabe, uma tarefa difícil. Não que você nunca possa voar, isso é uma coisa errada de se dizer, mas é difícil, você precisa de mais combustível para voar. Você precisará de muito mais combustível para voar. Mas se você trouxe sua vida, suas estruturas fisiológicas, suas estruturas de energia, sua geometria interna, se você as trouxe para um certo nível de maturidade aos 33 anos, então a vida decola com muito mais facilidade. Caso contrário, será necessário muito mais esforço. É por isso que nós criamos sadhana para os que estão abaixo dos 33 anos, para que eles se preparem, organizem sua geometria interna, organizem suas energias para que eles se conservem de tal forma que, quando a vida quiser irromper, você tem o combustível necessário para fazê-lo? Veja, você quer acelerar agora e dar a partida de maneira grandiosa, mas seu tanque está vazio. Isso vai ser um problema. Não importa quantas possibilidades existem. Seu tanque está vazio, agora este não vai voar. Todo o resto pode ser ótimo. Você pode ter educação, pode ter conhecimento, mas ainda assim você não voará facilmente por causa disso. Se você passou desses 33 anos de idade, aqueles que parecem deprimidos, Sadhguru, eu tenho 35 anos, o que fazer? Bem, se você é um homem,
42 é outro momento em que há outra ascensão. Não no mesmo nível dos 33, mas definitivamente uma ascensão substancial, em que uma pessoa poderá irromper novamente. Se você for uma mulher, pode ser 46 para você, mas porque se você não cuidar bem de sua biologia, os 46 podem se tornar mais problemáticos do que possibilidades, mas há muitas possibilidades. Quando uma mulher chega aos 46 anos de idade, ela pode romper suas limitações de tudo o que a natureza feminina aprendeu em certos aspectos da vida. Tudo isso ela pode romper em grande parte, porque suas energias estão se transformando naturalmente. Eu estou falando sobre um apoio natural. Não estou falando sobre o que os indivíduos são capazes. Cada indivíduo pode enfrentar tudo isso e seguir em frente. Isso é diferente. Mas naturalmente é assim que está se movendo. Então, se você deixar passar esses dois, quando você chegar aos 60, veja a esperança. Quando você chega aos 60, em muitos aspectos, sua estrutura fundamental dentro do sistema está mudando. Você não é muito homem e nem muito mulher, a menos que você seja na sua cabeça. Se estiver muito na sua cabeça, você será. Do contrário, no corpo, você não é muito homem e nem muito mulher. Isso lhe dá uma nova possibilidade. Muitas pessoas irromperam neste momento, mas a essa altura muitas pessoas estão doentes, elas têm vários problemas e carregam cestos de karma na cabeça. Por causa disso, por volta dos 60, suas costas talvez estejam curvadas e elas estejam abatidas e só visitam espaços médicos. Você sabe, não espaços sagrados, mas médicos e psiquiatras e coisas desse tipo. Se você chegou a esse ponto, você também perderá essa oportunidade, mas os 60 são uma possibilidade tremenda. É por isso que nesta cultura, aos 60 anos, existem vários rituais para serem feitos. Se você é uma pessoa casada, quando você chega aos 60, você se casa novamente para que aquilo se torne uma nova possibilidade, que não seja uma armadilha, que não seja uma escravidão, aquilo se torna uma possibilidade. Essa é a ideia dos 60 anos de, sabe, quando as pessoas chegam aos 60, elas se casam mais uma vez com a mesma pessoa. Você tem que especificar isso hoje. Hoje em dia, você tem que especificar isso, do contrário, sempre foi entendido dessa maneira. Então, você se casa com a mesma pessoa mais uma vez, porque quando você se casou aos 20 ou 25 anos ou qualquer outra idade, o corpo era dominante. Aos 60, sua consciência pode ser dominante e existem novas possibilidades. Portanto, se as pessoas casadas passam por esse tipo de coisa, outras passam por outros tipos de rituais, e muitas pessoas começam seu sadhana yógico apenas aos 60 anos. Mas para tudo isso, você deve pelo menos se manter em uma condição e forma razoáveis. Se você está tentando imitar a Mãe Terra, ou se você ficar doente de várias maneiras, então essa possibilidade não estará disponível. Então, se você está abaixo dos 33, é melhor atingir os 33. Antes dos 33, você já se energizou, você organizou sua geometria de tal forma que você nunca é o obstáculo em sua vida. Você não é o problema. Essa é a única coisa que você deve fazer. Existem milhares de problemas no mundo, mas você não é o problema. Esse tanto você deve fazer, e depois não se preocupe com esses períodos. Se você tem 33, 34, 35, você pode dar a partida a qualquer momento. Me desculpe, eu deveria dizer todos os números? Não. Você pode dar a partida a qualquer momento, mas em termos de preparação, até os 33, 32 anos e 7 meses, para ser razoavelmente preciso, se você fez uma preparação suficiente para reorganizar sua geometria, seus processos energéticos, seus pensamentos, suas emoções. Se você resolver essas coisas, a vida se abrirá como uma explosão. Então, nós estamos tentando fazer isso com nossas crianças Samskriti. Todos estão se perguntando o que eles farão, aonde elas vão conseguir um emprego, como elas irão para Mackenzie, como elas irão para aquele outro lugar. Elas não irão para esses lugares, mas elas irão para lugares melhores, porque
a maneira como elas estão organizando suas energias, a maneira como estão organizando sua geometria, porque nós temos que liberá-las quando completarem 18, 20 anos, quando elas terão completado isso. Se é assim que elas forem para casa, se os pais não as bagunçarem, eu espero que não façam, porque eles tiveram a sabedoria e a coragem de colocar seus filhos na Samskriti. Mas eles ficaram muito preocupados. Agora você tem 20 anos e não tem um certificado, o que você vai fazer? Como falei recentemente, só agora, nos últimos 60 a 70 anos, é que você precisa colocar um certificado na cara e seguir. E aquele certificado estúpido abre portas para você. Do contrário, nunca na história da humanidade um certificado abriu portas. Era só você, sua competência que abria portas. Mais uma vez, o mundo está se movendo dessa forma. Muitas empresas não estão mais pedindo sua qualificação, elas estão apenas perguntando o que você pode fazer, ou o que você fez até agora. E é para lá que isso vai andar. Se você investir tempo suficiente na organização do seu sistema até os 33 anos de idade, bem, quando esse momento chegar, as possibilidades se abrem naturalmente. E muitas coisas são possíveis. Você também não deve se estafar muito cedo. Isso é importante. Agora mesmo, principalmente nos Estados Unidos, as pessoas vêm até mim e dizem, meu menino tem 11 anos, ele já é o chefe executivo dessa empresa. Eu disse, o quê? Você já jogou seu filho no mercado de negócios? Infelizmente, quando você se torna adulto, pelo menos em algum momento, você precisa se manter envolvido com o mercado de negócios, porque o mundo inteiro está se tornando economia. Mas se você jogou uma criança de 11 anos, isso significa que aos 11, se ela se tornou CEO, provavelmente ela começou aos 6. Uma criança de 6 anos, você jogou ela no mercado de negócios? Esta é a pior coisa que você pode fazer. Faça você toda essa bobagem. Por favor, deixe seus filhos fora disso por algum tempo. Deixe eles desenvolverem o corpo, o cérebro, o senso de percepção e a geometria. Você deve entender, isso é muito importante. No mundo físico, se algo significativo precisa acontecer, a equanimidade geométrica e a fluidez geométrica da existência são necessárias. Se isso não estiver lá, bem, você pode fazer muitas coisas, mas tudo o que você fará é atrito e sofrimento. Se não houver equanimidade geométrica, se você olhar para qualquer objeto mecânico, qualquer máquina, você verá que se não houver equanimidade geométrica, tudo o que acontecerá é o atrito. Você tem que entender que no mundo físico, seja na galáxia, ou no sistema solar, ou neste corpo, todas essas são funções mecânicas. Tudo depende da geometria. Quão fluida é a geometria, isto é, o quão fluidamente ela funcionará. Caso contrário, ela terá atrito. Quando tem atrito, quanto mais rápido você for, mais você sofrerá. Isso está acontecendo. Pessoas de sucesso no planeta que estão tentando estar na pista de alta velocidade da vida estão sofrendo muito mais do que aquelas que falharam em suas vidas. Porém, se você falhar em sua vida, bem, você pode caminhar na praia e se divertir. Porque você tem tempo. Isto é o que há de belo no fracasso. Você tem tempo. Ei, o que é isso, pessoal? Eu não sabia que vocês eram tantos. Sucesso. O problema com sucesso é que, quando você tem sucesso, não há tempo para nada. Então, você tem que ficar super alerta se quiser ainda absorver e conhecer o sabor da vida a cada momento de sua vida. Do contrário, você se tornará um zumbi, andando por aí com algo zumbindo em sua cabeça, que não é vida. Quais são as melhores práticas para pessoas que são mortas de séria? Mortas ou sérias? Bem, você se referiu a isso ontem à noite. Sim. Aconteceu uma vez. Havia um mestre Sufi em Basra. Você conhece Basra? Basra é aquele lugar no Iraque que hoje é famoso pelas pérolas, ou é famoso pelos bombardeios, como queira.
Então, alguém foi até ele e disse, por favor, me dê ensinamentos. Ele se recusou. Não dou ensinamentos. Então, mais e mais pessoas importantes começaram a ir até ele e pedir, por favor, nos dê ensinamentos. Ele disse, não dou ensinamentos. Agora, pelo fato dele ter se recusado a ensinar, ele se tornou muito famoso. Então, um dia, um grande estudioso da região, que era especializado em todas as escrituras e tudo mais, foi até ele e insistiu, você precisa ensinar. Você tem algo que nenhum estudioso consegue ter. Eu estou começando a perceber isso. Portanto, você tem que ensinar, você não pode guardar isso para si. Então, o mestre Sufi olhou para ele e disse, eu não lhe darei ensinamentos, não porque eu não queira, mas porque você não quer. O estudioso disse, por que você está dizendo que eu não quero? Eu estou aqui, estou lhe pedindo, sou eu quem está lhe pedindo. E você está dizendo que eu não quero? Não, os ensinamentos que eu dou, você não vai querer. Ele disse, qual é o ensinamento? Você está disposto? Sim, qualquer coisa eu estou disposto. Então, o mestre entrou, trouxe um pedaço de pano de aparência suja e deu a ele e disse, use isso em volta dos seus quadris, tire todas as suas vestes e roupas bonitas, use isso em volta dos seus quadris. O estudioso olhou para aquele pedaço de pano sujo e disse, o que é isto? E não é só isso. Depois, eu lhe darei uma lata vazia com um barbante. Coloque a lata ao redor do seu pescoço. E lhe darei também algumas balas de hortelã. E você vai pela rua até o mercado. Todos os meninos vão olhar para você, vão provocá-lo e atirar pedras em você. A todos que jogarem uma pedra em você, você pega uma bala de hortelã, sorria e dê uma bala a eles. O estudioso disse, isso é ridículo. O que vai acontecer comigo nesta cidade se eu fizer uma coisa tão ridícula assim? Está vendo? Eu lhe disse que você não estava disposto a receber os ensinamentos. Por quê? A questão é simplesmente esta. Você quer um ensinamento que você goste ou quer algo que o transforme? Essa é a questão. Agora você está me fazendo essa pergunta. Eu sou morto de sério. Portanto, a coisa mais importante é que você não seja tão sério assim, o que não é possível. Então, a única maneira de você não ser tão sério é sendo ridículo. Sabe? Você consegue fazer isso. Você pode se levantar e fazer uma dancinha agora. Faça isso. Não, você deve fazer do jeito indiano. Uma dancinha indiana. Não, você deve fazer a dancinha indiana. Então, você vê que você está ficando um pouco menos sério agora? Pelo menos não está com a cara de morto, ainda está sério, mas não parece morto. Então, apenas relaxe um pouco, ria um pouco mais, envolva-se com as pessoas ao seu redor, faça coisas que você acha que não são tão importantes. Não faça coisas que são muito importantes. Faça coisas simples. É muito importante que você faça coisas simples. Se você faz coisas muito importantes em sua vida, você se tornará morto de sério. Você conhece Bertrand Russell, um inglês? Bertrand Russell disse, se você começa a pensar que o que você faz é muito importante, você precisa tirar férias. Tirar férias não significa vir para a Índia. Férias é todos os dias. 24 horas por dia você deve tirar férias da sua seriedade. A seriedade acontece essencialmente porque você se dá muita importância. Você se considera uma pessoa importante. Eu quero que você veja que você é como uma partícula de poeira nesta existência. Amanhã de manhã, se você desaparecer, com certeza na Índia ninguém vai sentir sua falta. Nem mesmo na sua terra.
eles irão se importar muito, sabe? Poucas pessoas. E elas também o esquecerão em breve. Não é assim? A natureza faz puff, você se foi. E nada acontecerá neste mundo. Tudo vai continuar maravilhosamente bem, mesmo que você não esteja aqui. Todo ser humano deve ter consciência disso a cada momento de sua vida. Não importa o que o mundo inteiro diga sobre você. Não importa o quão significativo seja o seu trabalho. Você deve entender que amanhã de manhã, o mundo continuará bem sem você. Quem quer que você seja, não é assim? Se você se lembrar constantemente disso, você não terá razões para ser sério. Nem morto, definitivamente. E não esteja morto agora. O dia chegará. É hora de estar vivo. Você sabe, isso não acontece naturalmente. Não é uma opção. Até apenas uma geração atrás, muito foi ensinado a você sobre casamento, sobre crianças, tudo. Agora, o nosso sistema educacional está aqui apenas para servir à indústria e aos negócios, não para servir aos seres humanos. A nossa educação não é sobre produzir grandes seres humanos, é somente sobre produzir gerentes, supervisores, médicos, engenheiros. Você é apenas uma peça na máquina econômica, em funcionamento. Portanto, modificar o vasto sistema educacional amanhã de manhã está fora de questão. Mas você poderia mudá-lo para si mesmo e para os seus filhos, se você quiser. Existia algo chamado de Varnashram Dharma, que são os diferentes estágios da vida para os quais um ser humano deveria estar preparado. Dos 0 aos 12 anos, era considerado Balavasta. Nesse período, a criança não deveria fazer nada. Ela deveria apenas comer, brincar e dormir. Nada de ABC, nem 1, 2, 3, nada. Porque, antes do cérebro se desenvolver até um certo tamanho, alimentá-lo com informações ou qualquer tipo de propósito, colocar qualquer tipo de propósito no seu domínio, destruirá a possibilidade dele crescer até o seu tamanho máximo. Na Índia, em qualquer lugar, talvez os produtores de manga tenham um certo processo. Você verá que se você plantar mudas de manga, lá pelo 2º ano, na verdade, as mangueiras ou os pés de manga começarão a florir. Você já notou isso? No 2º ou 3º ano, definitivamente cheio de flores. Assim, um produtor de manga consciente irá arrancar cada flor entre os meses de janeiro e fevereiro, para que elas nunca se tornem frutos. Mas se você for uma pessoa do tipo planilha de balanço trimestral, você contará as flores e dirá, ok, aqui eu tenho 150 mangas por 10 rúpias, 15.000 por planta, eu tenho 10.000 plantas. Você deixará que elas frutifiquem. De qualquer forma, elas não frutificarão muito bem, mas pode ser que deem frutos. Mas se você fizer isso, essa árvore nunca crescerá até o tamanho máximo. Ela nunca chegará ao seu potencial máximo. Portanto, até mesmo com as plantas nós sabemos disso. Por que é que nós não sabemos disso em relação às crianças? Nós sabemos, mas nós queremos que os nossos filhos sejam um pouco melhores do que os filhos do vizinho, que é uma grave doença que nós temos. Sim. O nosso problema é que os filhos do nosso vizinho já estão dizendo, com 3 anos de idade, eles dizem, eu quero ser médico. Então isso significa que você quer que o mundo todo fique doente? Uma criança de 3 anos, se ela diz eu quero ser médico, todo mundo fica, ah, o filho do meu vizinho, ele quer ser médico. Ei, o que você quer ser quando crescer? Eu não sei. Ei, ao menos diga algo. Essa não é uma doença do sistema educacional. Essa é uma doença que tomou conta da sociedade. O sistema educacional está tentando providenciar isso. Uma vez aconteceu, eu estava conduzindo um programa em Chennai
E algo veio à tona e nós pedimos às pessoas para compartilharem o que aconteceu naquele dia. Esse homem, com uma cara realmente séria, triste, falou: minha filha, ela não está fazendo seus deveres de casa, eu estou realmente preocupado com o futuro dela. O que acontecerá com ela? Você sabe o que? Ele disse tantas coisas. Eu pensei, talvez a filha universitária dele esteja passando por algum problema, sabe? Então eu perguntei, quantos anos tem a menina? Ele disse, 4,5. Eu disse, seu idiota. Em primeiro lugar, ela nem deveria estar indo à escola. E agora você está preocupado que ela não esteja fazendo a lição de casa, está preocupado com o futuro dela, que emprego ela conseguirá, quem irá casar com ela, sabe? Então, nós precisamos mudar essa tendência na sociedade. Pelo menos na sua vida. Que os seus filhos não sejam produtos. Quando eles irão produzir alguma coisa? Não. Em primeiro lugar, você precisa entender que os seus filhos apenas vêm através de você, eles não vêm de você. Eles não são seus. Eles passam através de você, você deve ser, você sabe? Apreciar o privilégio de que eles vieram através de você, isso é tudo. Não acredite que eles vieram de você. Não existe nenhuma apropriação sobre eles. O seu trabalho é protegê-los, nutri-los, até que eles cheguem a um certo ponto em que eles saibam como fazer isso por si mesmos. Isso é tudo. O seu trabalho não é ver o quanto você pode extrair deles, se eles continuarão com seu negócio no futuro, se eles farão coisas que você é incapaz de fazer. Não, não é disso que se trata. Então este Varnashmara Dharma era assim, aos 12 anos, o seu Balavasta termina. Agora, começa o seu Brahmacharya, dos 12 aos 24 anos. 12 anos de disciplina e aprendizagem. Portanto, antes de ser empoderado com educação, você era sempre iniciado no Brahmacharya. O que Brahmacharya significa é Brahman significa a realidade suprema. Charya significa o caminho. Você está no caminho do Supremo. Isso significa que você não está num caminho de divisões. Isso significa que você não está no caminho de você contra mim. Você está num caminho de inclusão absoluta. Sem incluir tudo como sendo você mesmo, você não deveria ser empoderado com a educação. Você deve permanecer analfabeto. Isso seria o melhor. Porque a educação era vista como um empoderamento. Se você for empoderado, de uma forma divisiva, que é o que nós temos feito com o mundo moderno, cada conhecimento científico e tecnologia que aparece, a primeira coisa é o uso militar. Por quê? A minha nação contra a sua nação. O meu pai é melhor do que o seu. O meu Deus é melhor do que o seu Deus. O meu pai é melhor do que o seu pai. Porque, uma vez que essa divisão existe e você se torna empoderado, tudo o que acontecerá é que a monstruosidade ganhará poder. Portanto, antes da educação, a primeira coisa é Brahmacharya. Então, por 12 anos e 3 meses, eles eram sincronizados com os ciclos solares, que são de aproximadamente 12 anos e 3 meses. Assim, a cada ciclo solar, o ciclo da sua vida deveria mudar. Os primeiros 12 anos e 3 meses é Balavasta. Uma vez passado por isso, o segundo é para aprendizagem e disciplina. Uma vez passado por isso, aos 24 anos de idade, você decide se quer seguir a vida familiar ou se quer seguir no caminho espiritual. Por escolha, não por compulsões sociais. Cada indivíduo de acordo com as suas próprias características. Agora, se você foi feito de tal maneira que os opostos estão lhe atraindo, você, de maneira organizada, cuida disso. Você se casa e filhos, isso, aquilo acontecerão. Nos próximos 24 anos, você estará em Grihastha-ashrama. Caso contrário, se aos 24 você decidiu se tornar um sannyasi, isso estaria resolvido. Houve uma época em que cerca de 30% da população indiana escolhia ser sannyasi, 70% escolhia ser grihastas, o que era um bom controle populacional por si só. Então, aos 48 anos, você desfaz o grihastha-ashrama. Isso não existe mais, não é? Você pode desfazê-lo?
Se você o desfizer, seria um divórcio? E instantaneamente você se prenderia a outra pessoa? Outra mudança de casa, sem abdicar daquela estrutura. Assim, aos 48 anos você começa sannyas por 12 anos. Portanto, desfazer a estrutura familiar, porque se você se casou aos 24 anos, aos 48 anos, os seus filhos já estarão com mais de 20 anos. Eles talvez não digam isso com todas as letras, mas eles querem que você saia de casa. Ou eles querem sair ou você tem de sair. Hoje em dia você está escolhendo que eles devem sair, no estilo americano. Mas na Índia, os pais optavam por sair. Depois que os filhos passavam dos 20, 21 anos de idade, os pais saíam de casa. É uma coisa sensata de se fazer. Então, marido e mulher, que viveram juntos por 24 anos, eles se separavam conscientemente, não porque eles tiveram uma briga. Conscientemente se separavam e existiam instituições onde eles poderiam prosseguir com seus processos espirituais pelos próximos 12 anos. Na idade dos 60 anos, agora passados 12 anos de sadhana espiritual, depois de terem visto a experiência da vida, agora eles novamente se uniam. Da primeira vez eles se casaram por causa dos seus anseios físicos e emocionais. Desta vez, eles se casarão mais uma vez por um motivo completamente diferente. Aos 60 anos, haverá um casamento. Hoje em dia, essa é a única coisa ainda que muita gente manteve, sabe? Eles moram juntos e se casam novamente. Não, não. Só se você for embora por 12 anos e novamente voltar conscientemente. Na primeira vez, quando você se casou, você não estava consciente. Certas compulsões fizeram você se casar. Agora, você está conscientemente fazendo isso. Eles se juntavam e então iniciavam Vanaprastha. Não para morar com seus filhos ou netos, vê-los, abençoá-los, e ir para a floresta e viver. A vida era organizada assim. Que é uma maneira muito sábia de se fazer as coisas. Bem, você não pode agir exatamente assim hoje em dia, mas você deve estar consciente. Em diferentes estágios na vida, coisas diferentes deveriam ser importantes. Aos 60 anos, se as mesmas coisas que eram importantes para você aos 18 ainda são importantes agora, isso quer dizer que você simplesmente não está indo a lugar algum com sua vida, não é? As coisas têm que mudar. E você precisa tornar seus filhos conscientes, é assim que as coisas são. Se você simplesmente levar esta consciência aos seus filhos de que, agora, o que eles estão passando é apenas uma fase, não é tudo, eles conduzirão isso adequadamente. Mas, porque naquele momento, quando a inteligência deles é raptada pelos hormônios, eles pensam, é isso. Se você apenas lhes disser, está tudo bem, eu também passei por isso, você também vai passar por isso, está tudo bem, é uma fase. Então essas são as diferentes fases da vida. Se desde muito jovens eles estiverem conscientes disso, eles lidarão com isso com muito mais sabedoria do que da maneira como eles estão lidando com isso hoje. As pessoas não serão compulsivas como elas são. De repente, existe uma certa completude em você, simplesmente porque você pode purificar a sua aura. Existem várias maneiras de purificar a água. Seria bom se pelo menos a parte da água que você bebe seja purificada de tal maneira que ela não seja quimicamente envenenada. Existe uma certa limpeza da dimensão akáshica de quem você é. Em algum momento, você sentirá que de repente existe uma certa liberdade, um certo alívio dentro de você. Para a limpeza da aura, uma brisa oceânica ou o pico de uma montanha são sempre os melhores. Porque está vindo com o mínimo de turbulência, está vindo por uma superfície plana, sem qualquer irregularidade. Quando eu digo irregularidade, se você observar um barco navegando pela água, ele deixa um rastro. Inicialmente você pode vê-lo, mas depois de algum tempo você não pode. Porém, se você passar com outro barco e cruzá-lo, ele será atirado para o lado porque o rastro continua lá. Então, se o ar está se movendo pela superfície terrestre, particularmente em cidades e coisas assim, onde existem vários tipos de obstruções, a quantidade de rastro que é criada é muito grande.
Ao invés de chamarmos isso de rastro, vamos dizer que a quantidade de turbulência que está sendo criada é bem grande. Esse ar não ajuda muito, mas se você simplesmente for sentar na praia, digamos que esteja ventando, um dia de vento constante, não ciclônico, você senta lá e de repente volta para casa e se sente como... Do que se trata esta vida? Você só quer estar lá. Toda essa atividade, você não quer olhar no seu celular, nem e-mail, de repente existe uma certa completude em você. Simplesmente por você poder purificar sua aura, apenas por você poder se limpar com o ar. Lavar os vegetais em água corrente é algo bom de se fazer, mas você está lavando em água quimicamente contaminada? Quando eu digo quimicamente contaminada, eu estou falando sobre o cloro que você está adicionando nela. Eu quero que você compreenda isto. A natureza da vida neste planeta é tal o que funciona como veneno para uma criatura também funciona como veneno para outra criatura, talvez não na mesma medida. O que mata uma bactéria também lhe mata de uma certa maneira, porque 52% de seu corpo é bactéria. Isso também lhe mata de uma certa maneira. Talvez você não caia morto, mas lhe mata. Portanto, se você pode matar a bactéria com algo, de certa maneira, você mata uma parte de você mesmo também, mas você faz essa escolha porque as pessoas se juntaram em grandes números para viver em um só lugar, não por amar uns aos outros, por ganância, por compulsões, por seja lá o que for. Portanto, uma vez que as pessoas se concentram dessa forma, então a contaminação acontece em vários níveis. Para conter essa contaminação, nós envenenamos a água, pois existem tantas coisas por aí que se você beber a água com isso, você pode morrer. Então você quer matar. É uma batalha química todos os dias, quer seja para esses organismos na água, como também para os organismos no corpo e para o seu próprio organismo. Você mesmo é um organismo, este também está sendo envenenado. Então, a melhor maneira é não usar a água da torneira. Se a água da torneira for livre de cloro, sim, é muito bom fazer isso. Caso contrário, a melhor forma de fazer isso, como nós normalmente fazemos na Índia, é... Você não consegue obter nenhuma outra água, de qualquer maneira é água com cloro, então o que você pode fazer? Então, se você colocar um pouco de vibhuti, as cinzas, e cúrcuma, e mergulhar os vegetais por, digamos, 15 a 20 minutos, o impacto é muito melhor do que lavá-los em água com cloro. Hoje em dia existem várias maneiras de purificar a água, métodos modernos de purificação surgiram, mas eles não chegaram até a água pública. Propriedades privadas têm diferentes tipos de purificação com os quais é possível purificar a água. Seria bom se pelo menos a parte da água que você bebe seja purificada de tal maneira que ela não seja quimicamente envenenada. Então, ao invés de água da torneira, você pode colocar cúrcuma e cinzas sagradas nela. Se você não tem cinzas sagradas, você pode colocar apenas cúrcuma e um pouco de sal. A cúrcuma fará o trabalho para você. Ou você pode colocar um pouco de neem. Você pode ter uma certa quantidade de folhas de neem em sua casa. Todos os dias você pode usar a mesma água. Esta é a beleza do neem. Se você tiver um balde no qual o fundo esteja cheio de folhas de neem, todos os dias você pode colocar seus vegetais na mesma água, retirar seus vegetais e manter o balde tampado. Funcionará bem para você. Se for um recipiente de metal, é ainda melhor.
Se você tiver um recipiente de cobre ou de bronze, é ótimo. Caso contrário, até mesmo um recipiente de aço servirá, ou de vidro, está bem. Usar fogo como uma maneira de limpar o seu sistema é um sistema muito poderoso. Aqui, no ashram, nós chamamos isso de kleshanashana, que significa destruir ou queimar as impurezas no sistema. Porque quando você olha para a forma humana, o aspecto mais periférico do seu corpo é Akash. Algo entre 30 e 45 centímetros de Akash está presente ao redor de quase todo mundo. Esse é um ingrediente essencial para a criação desta forma. A purificação do corpo é importante no sentido de que você pode purificá-lo. Apenas um simples banho ou uma ducha que você toma é uma forma de purificação. Você só quer lavar a superfície da pele e, se você prestar atenção, especialmente se você estiver tomando um banho com água fresca ou gelada, você notará que um banho não é só para limpar a pele ou lavar o que for, sujeiras ou impurezas que possam estar na sua pele, mas ele o rejuvenesce e o limpa de muitas coisas. Se você está muito estressado, se você está chateado com alguma coisa, se algo lhe perturba, você vai para debaixo do chuveiro por alguns minutos e sai, você notará um certo alívio de todas essas coisas. Isso não é só por causa da água fria fluindo sobre o seu corpo e acalmando seus nervos, ou algo assim. Isso também está acontecendo, é claro. Além disso, existe uma certa limpeza da dimensão akáshica de quem você é. Então, assim como você pode fazer uma limpeza com água para o corpo, você pode fazer uma limpeza com fogo para o corpo. Isso é o que a Kleshanashana cria. Se a pessoa que está fazendo isso for devidamente treinada, e se ela fizer da forma que isso deve ser feito, então, no momento certo, você verá que inicialmente é apenas fogo, mas a uma certa altura você subitamente sentirá uma liberdade, um certo alívio dentro de você, porque algo que estava preso a você foi embora.